Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor. É um privilégio que nós temos. Não é um privilégio que todos têm. Muitas pessoas, elas até tentam, até desejam, mas não conseguem chegar, ou não conseguem dar continuidade na palavra de Deus. As lutas e dificuldades, elas são imensas e tremendas, e o que muitas vezes acontece é que nós nos sentimos fracos. Nós não conseguimos continuar lidando com as dificuldades da vida. Em nosso último encontro, meditamos sobre o tema livramento de Deus. O perigo sobre as nossas vidas é iminente. A todos os momentos, nós corremos riscos diante das situações da vida. Nós analisamos todos os aspectos e não vemos saída. O que fazer? Alguns se desesperam. Alguns de vocês já se desesperaram. Outros ficam até doentes. Como lidar com as lutas da vida? 2 Pedro capítulo 2, verso 9 fala: o Senhor tem, portanto, o poder de livrar. Ele tem o poder. É o que Moisés falou, ele tem todo o poder. Ele tem o poder de livrar da provação dos homens retos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Nós meditamos na semana passada exatamente essa característica entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que quer ser salvo e que não quer ser salvo, aquele que é justo e aquele que é injusto. Duas saídas existem para aqueles que são filhos de Deus. Há uma saída, ou melhor, duas opções provenientes da mesma fonte. A primeira saída é Deus nos livrando. Nos dias de hoje Ele nos livra. Nós passamos por lutas e dificuldades e Ele graciosamente derrama a sua graça e faz com que nós não passemos pela luta e dificuldade. Em algum momento Ele nos dá o livramento, e isso é uma saída. Mas há outra possibilidade também, e nós vemos isso muito dentro do ambiente de igreja perseguida, e talvez na vida de alguns dos meus irmãos e irmãs, é que Deus ele permite que a luta perpetue. Ele concede a graça, mas a luta perpetua. E aí eu vejo que a nossa irmã Lourdes não está aqui, provavelmente ela não teve condições de vir. Eu vejo a vida da irmã Lourdes como um exemplo desse. Deus ele continua concedendo graça, mas Ele não tira o espinho. Nós temos que entender que seja de um jeito ou de outro, o objetivo de Deus é que nós nos assemelhemos mais à figura de Cristo. Nós temos que parecer com Cristo. Nós temos que aprender com Cristo. Não adianta você simplesmente se vestir cristão. Não adianta você dar a paz do Senhor aqui, se você fora da igreja você não faz nada. Você não atende o socorro, o clamor das pessoas que sofrem e padecem, seja de uma forma financeira, seja de um abraço, seja de simplesmente atender no telefone. A palavra de Deus é muito clara: a fé sem obras ela é morta. Como que está a sua fé? Vamos fazer uma oração de arrependimento ao Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Senhor Deus, colocamos na tua presença, Deus. Temos agido não conforme a tua palavra. Ouvimos a tua palavra há muitos anos já. Ela está impregnada no nosso falar, no nosso vestir, mas muitas vezes não está no nosso agir. E assim, Pai querido, nós não só não atraímos pessoas ao Senhor, como também os afastamos, dando um mau testemunho do Senhor. Queremos pedir perdão ao Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, mudar a nossa vida, constranger-nos, Pai, à medida de estarmos dispostos a morrer pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo aquele que sofre e padece. Que nós não venhamos a olhar apenas para os nossos desejos e as nossas necessidades, mas nós possamos contemplar também, Pai querido, as necessidades dos nossos irmãos que sofrem e padecem. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título Atrevidos e Arrogantes. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. Nós estamos meditando em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 em diante, mais uma vez. 2 Pedro capítulo 2, versos 4 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 2 Pedro
capítulo 2, versos 4 em diante. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, não são, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regulam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Até aqui, palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Palavra, Pai querido, que nos exorta, nos corrige, nos traz, Pai, um entendimento. Peço, Pai querido, que o teu Espírito Santo nos dê um espírito de entendimento, que nós possamos absorver a porção da palavra destinadas a nós nesta noite. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor não permita que eu venha interferir de nenhuma maneira na transmissão desse recado, e que eu possa falar apenas aquilo que procede do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Atrevidos e arrogantes talvez seja um bom adjetivo dos cristãos dos dias de hoje. As pessoas, elas, quando conhecem a teologia reformada, elas abrem mão da sua espiritualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas, elas se acham muito sábios. Uma das coisas que eu falo com as pessoas nos cursos que eu ministro, seja na faculdade, seja nos cursos em outros estados, é que uma das coisas que mais pega o cristianismo é a soberba e a arrogância. Pessoas que se acham melhor do que os outros. E quanto mais arrogante você se torna, mais atrevido você é. Mais você avança, mais parece que você perde o temor. E isso tem afastado as pessoas da casa do Senhor. Tem afastado as pessoas do convívio de andar conosco. Porque nós nos colocamos como melhores que essas pessoas. E nós não somos. E o pastor Paulo é muito claro quando ele fala: não esquece não, que você andava naquele caminho também. Então aquele que mentia, não esqueça que ele mentia. E não jogue pedras naquele que mente, mas o ajude a deixar de parar de mentir e falar a verdade. Aquele que tem dificuldade no trabalhar, que é uma pessoa ociosa, nós já fomos ociosos. Nós já fomos pessoas que muitas vezes vivíamos à mercê de uma ou de outra pessoa. E aí quando nós encontramos pessoas que estão passando por uma mesma situação, nós simplesmente os julgamos, apontamos os dedos e falamos assim: por que você age desta maneira? Isso não nos exime também do outro extremo, que é deixar de exortar as pessoas, porque nós temos que ajudar essas pessoas a entrar nos trilhos. É muito fácil, muito comum as pessoas entenderem que o politicamente correto é deixar a pessoa ir com o barco dela para as pedras, ou deixar o irmão cair no buraco para ele continuar sendo meu amigo. E isso é uma tremenda covardia, em especial com aqueles que conhecem a verdade. E nós temos pelo menos tentado proclamar a verdade aqui e trazer alguns conceitos para você aplicar na sua vida, para que você possa exteriorizar para terceiros. Esse é o objetivo da igreja. A igreja não está aqui para fazer o show, não está aqui para fazer o evento,
não está aqui para fazer festa, não está aqui para te ensinar. Para que você, na sua dificuldade da sua vida, amanhã, na segunda-feira, você se encontre diante da sua dificuldade, você saiba o que fazer, você não se desespere. O primeiro versículo que nós vamos meditar, meio versículo, porque a parte A do versículo nós ministramos na semana passada é 2 Pedro 2,10b, que diz: atrevidos, arrogantes, não hesitam em blasfemar contra as autoridades superiores. Agora o pastor Paulo ele vai dizer que tem que honrar ele. Não é nada disso, gente. Eu só sou um representante do Senhor da mesma maneira que você o é. Nós temos que aprender que existe uma hierarquia espiritual e ela procede da Trindade para nós e não de nós para a Trindade. Falávamos algumas coisas a respeito disso. O meu título de pastor não diz que eu sou melhor que você, sou mais espiritual, pelo contrário. Eu coloco sempre isso em voga. O primeiro a ser julgado nesse grupo aqui sou eu. O primeiro a tomar lambada sou eu. O mais pecador sou eu. E você tem que olhar para mim e aprender não como eu sei, como não ser. Veja os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos e mude o seu comportamento. Mas o apóstolo Pedro, conforme nós estamos discorrendo, nós estamos falando que haviam mestres falsos, profetas que ensinavam enganos, e é sobre isso que essa carta está falando. E ele fala, eles são atrevidos e arrogantes. A primeira dessas palavras, atrevidos, dá a impressão da ousadia impensada que desafia a Deus e a homens. E aí outro dia eu estava vendo uma cena de um cachorrinho bem pequenininho, e ele ficava latindo com um cachorro grande, e o cachorro grande olhava para ele e dava uma bocejada. Às vezes você vê essa cena em filmes do Net Geo ou alguma coisa assim, que o leãozinho fica lá mexendo, o leãozão naquela bocona dele. Atrevidos. As pessoas, os mestres falsos, eles são atrevidos. Eles são atrevidos. Essa segunda palavra ela é empregada para uma pessoa obstinada. Não só ele é atrevido, mas também é arrogante. Ele acha que ele está certo. E ele vai para cima das situações, defendendo o ponto dele, independente dele estar ou não certo. E nós temos feito isso. Essa impressão que dá, que parece que nós sabemos mais, em que nós temos um propósito tão grande de nos agradar a nós mesmos, que nós não estamos preocupados com quem quer que seja. E eu passo por cima mesmo, o que importa é que eu me satisfaça. Depois desses dois adjetivos, ele afirma que, além de tudo, aqueles homens são desrespeitosos com os líderes, contra os quais eles eram insubordinados. Pessoas que não aceitam liderança, pessoas que não aceitam pastoreio. Uma das características da igreja é estar juntos, porque a minha função, além de confortar e consolar, também é exortar, é trazer uma palavra que te ponha no eixo. Eu não posso deixar você continuar indo para o buraco. É muita covardia. Mas esses homens, eles olham para esse tipo de correção e eles se levantam contra. Com quem você acha que você está falando? E as pessoas, elas se desviam, elas se afastam. Isso é uma coisa tão natural dentro da igreja. Enquanto o discurso está sendo satisfatório para mim, acorda aí, filho. Acorda aí. Enquanto o discurso está sendo satisfatório para mim, eu ouço. Quando o discurso começa a me cutucar, começa a me tirar da zona de conforto, eu me levanto, eu vou para outro lugar, e parece que a gente age que nem os católicos romanos, que eles pegam, faz um pedido para Santo Antônio, quando ele não dá, vira de cabeça para baixo. Eu vou punir esse Deus. Não tem como você punir a Deus, ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Ele não precisa do seu louvor, ele não precisa da sua glorificação, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada seu, ele é pleno nele. E nós falávamos hoje pela manhã, a condição de ele nos alcançar é uma condição de que ele transborda nele. E nós somos privilegiados em poder adorá-lo. Moisés e Filipe estavam aqui, é um privilégio para eles. É eles que têm o privilégio. O Ares está aqui, é um privilégio. É como as pessoas quando estão na prisão. Eu nunca tive preso, mas as pessoas na prisão, quando a gente vê os seriados, a gente vê que as pessoas têm privilégios, e um deles é trabalhar, porque a ociosidade mata o fulano. Então você estar na casa de Deus e fazer algo pela casa de Deus é um privilégio que você tem. Eu estar aqui é um privilégio. Eu finalizei um módulo de um curso que eu estava ajudando, e a pessoa mandou um áudio agradecendo,
que se possível em algum tempo levar o curso lá para Santarém, lá em Pará, né? Santarém? Está lá em Santarém. Eu falei, você está muito enganado. O privilegiado aqui sou eu, não é você. As autoridades da igreja repreendiam os falsos mestres, e esses respondiam uma linguagem sem moderação. Podemos contestar o ungido de Deus. Um versículo que é tirado fora do contexto lá de Samuel, em que Davi, ele está ali naquela vontade de matar, mas ele fala, não vou agredir o ungido do Senhor. E as pessoas pegam isso como se eu fosse mais especial, qualquer pastor é especial. Negativo, gente. A gente tem que ter respeito, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que tirar esse status de que uma pessoa que está à frente é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Esta, pois, é a natureza dos falsos mestres, conforme o que tem sido demonstrado até agora. Eles são dominados pela concupiscência, suas paixões recebem livre vazão, e o resultado é que se comportam como animais, ao passo que os lados mental e espiritual que deveriam estar crescendo, começam a se atrofiar. A gente vê muita igreja. Eu sou adepto do espiritual. Apesar de eu ter uma postura formal e doutrinária, nosso culto ele tem liturgia, eu continuo no meu quarto, nas minhas orações, orando em línguas, eu danço na presença do Senhor, eu não tenho problema nenhum com isso. Já relatei para os irmãos algumas poucas visões que eu tive dentro do mundo espiritual, algumas palavras de sabedoria que o Senhor já me deu. Busco a unção da cura de uma forma sobrenatural, para poder ajudar aqueles que sofrem e padecem. De vez em quando dá uma coisa ou outra, mas não é o foco principal. O foco principal é eu dar transparência do cristianismo que está aqui gravado em mim. Você não vai ser mudado por um show pirotécnico que eu venha a exercer aqui. Você é mudado pela palavra. É a palavra que muda, é a palavra que traz transformação. Mas esses homens, eles são atraídos pela sua concupiscência, pelo desejo do seu coração, e eles dão vazão a isso. E eles olham para a situação e falam assim, eu tenho que demonstrar. Já falei para vocês mais que uma vez. A pessoa manda uma mensagem para mim e fala assim, pastor, muito legal o seu culto, mas cadê as manifestações espirituais? Não sei. É Deus que rege essas coisas. E se é sobrenatural, quem rege é Ele. Nós estamos aqui para adorar a Ele e ouvir a palavra dEle. O que Ele tem a mais é com Ele. Se algum dia Deus colar alguém, se algum dia a gente tiver alguma manifestação espiritual, é com Ele. O que eu tenho que fazer é o arroz com feijão, eu tenho que fazer o básico, que é ensinar você a lidar com as dificuldades da vida. É isso que eu tenho que fazer. Mas esses profetas não fazem isso. E ao fazerem diferente, eles são exaltados. As pessoas gostam disso. É muito mais fácil eu trazer para você uma fórmula mágica do que eu falar para você que você tem que se transformar. É muito mais fácil deixar o El lá cochilando lá do que eu pegar e cutucar nele. Eu prefiro cutucar para ele que ele esteja desperto. Mas pode ser que ele fique invocado e fale, pai, eu estou cansado, minha esposa lá não precisa ser daquele jeito, então eu não vou mais. Não, mas eu tenho que fazer. É uma atitude de amor. Eles desprezam outros seres, sejam eles humanos ou divinos, são rebeldes contra a vontade de Deus e não levam em conta as consequências do seu agir. Assim são os falsos profetas e os falsos mestres, e aqueles que assim o seguem. São atrevidos. O homem sensual é sempre assim, dominado pela vontade própria, pois em última análise o próprio eu é tudo quanto lhe importa. Falsos mestres ensinam falsos cristãos. E as igrejas elas estão cheias de falsos cristãos. Hoje de manhã eu falei na dominical, eu acho, não tem nenhuma estatística, mas eu acho que deve ter 20% de cristãos verdadeiros no nosso ambiente cristão. E os outros 80% vão para o inferno. Mas estão na igreja, não tem o coração convertido. Eu vejo isso nos cursos. As pessoas elas não têm mudança e transformação. Quantas vezes eu gozando participantes de cultos que as pessoas caíam no chão no poder do Espírito e levantavam igual? Que Espírito é esse? Que derruba o cara e não muda ele. Ele continua mentindo, continua do mesmo jeito, continua profanando o dia do Senhor, continua fazendo as mesmas coisas. Que Deus é esse? O inferno dessas pessoas é isso. No seu mundo ele vai se encolhendo até que a única coisa que sobe é o seu próprio eu. A pessoa ela cria toda uma estrutura para ela viver, mas aquilo vai murchando, é consumido, é fraco, é mentira. É que nem algodão doce.
Você vai e pede um algodão doce, aquele grande. Antigamente não era aqueles coloridinhos, não era aqueles brancos de açúcar cristal, é aquele negócio grande. Aí você pegava naquilo, ele fica pequenininho. E eu gostava de pegar ele assim, pegava um maço, não lavava a mão, era porquinho, né? Então eu pegava lá o algodão doce, apertava assim, aí fazia uma bolinha de açúcar. Que prazer, colocava na boca. É isso que essas palavras trazem. Não muda nada no seu ser. Você continua igual. O inferno dessas pessoas é o seu próprio eu. Quem pode dizer que esse texto de 2 Pedro não é relevante à nossa geração, à minha vida e à sua vida? 2 Pedro 2,11 diz: ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas julgamentos ofensivos na presença do Senhor. Os anjos não fazem isso, mas esses homens fazem. Em contraste com os arrogantes e atrevidos, os anjos, embora maiores em força e poder, não levantam uma condenação ofensiva a quem quer que seja na presença do Senhor. Os falsos mestres não hesitam em trazer acusações infundadas contra seus superiores, ao passo que os anjos nem sempre ousam acusar seus superiores da mesma forma na presença do Senhor. Os anjos são muito superiores aos falsos mestres e mesmo assim não agem como eles. Judas, verso 8, 9 e 10. Pedro, João. Judas, Apocalipse de João. Judas, versos 8, 9 e 10. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Diferente dos falsos mestres que descuidam do senhorio de Cristo e que tomam liberdades com suas ofensas, os anjos reverenciam o Senhor de tal maneira que eles não levantam nenhuma palavra de infamação. Essa condição que os anjos mesmo não falam é algo que nós temos que aprender com eles. Quando você fala contra o seu irmão, você está em pecado. A condição de assassinato dentro do nosso Código Penal, ele tem várias nuances, como é que é? Não é atenuantes, várias nuances, não, várias partes. Não, peraí, cara, deixa eu falar, entendeu? Várias especialidades, digamos assim. Então o cara pode matar por legítima defesa, ele pode matar de uma forma culposa, dolosa, com agravantes um ou outro. Então tem várias condições, e para Deus ele coloca uma a mais, que é a condição de você falar contra o teu irmão. Contra o teu irmão. Quando você faz isso, Deus está reputando que você está matando. E se você tem conhecimento, se você tem sabedoria, é mais grave ainda, seria um agravante na justiça de Deus. Os anjos não fazem isso. Por que você quer fazer? 2 Pedro 2,12. Mas esses homens, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão, insultam o que não entendem e apodrecerão como apodrecem os animais. Que denúncia! E você acha que eu sou duro no discurso, né? Ele está chamando os caras de animais irracionais. Ele está falando que eles vão ficar presos e que eles vão apodrecer. Essa é a palavra do apóstolo Pedro para aqueles homens. Pedro usa palavras duras para descrever os hereges, pessoas que falam contrariamente às Escrituras. Essas pessoas afirmam ter conhecimento, mas na verdade vivem na mais completa ignorância, o que os levará à destruição. Ignorância leva à destruição. Se você não sabe o que fazer e você faz errado, é uma forma de destruição. A única forma de você se instruir no caminho que você deve seguir é a palavra de Deus, não outra forma. Se você não se instruir a palavra, você vai, como o Alisson falou, vai continuar batendo cabeça. Eles, falsos profetas, rejeitaram a sabedoria de Deus,
que Deus concede a todos que o pedem. Tiago 1,5. Existem pessoas que rejeitam a sabedoria e o conhecimento de Deus? Sim. Pastor Paulo, você já conheceu? Muitos. Pessoas não querem ouvir o conselho, eles querem continuar no seu próprio engano, no seu próprio erro. Tiago capítulo 1, verso 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você tem pedido sabedoria a Deus? Ou você continua sofrendo? As pessoas, elas tentam resolver os seus problemas e elas não conseguem, e elas sofrem. Em Apocalipse a gente vê uma posição como essa, quando os pecados deles são reputados como motivação de Deus para o juízo, e aí começa a cair pedra, começa a aquecer, e começa a tomar pancada de um lado, do outro, e aquelas pessoas, elas não se arrependem. Em vez de elas se voltarem a Deus, elas continuam maldizendo Deus que os criou. Existem pessoas como essa? Sim, existem. Existem pessoas como essa dentro da igreja? Existem. Existem pastores como esse? Existem. Que dano a pessoa ficar debaixo do pastoreio de uma pessoa que não é temente a Deus. Eu tenho muito temor a Deus. Posso ser um tremendo pecador, mas eu temo a Deus. Eu, quando ouço que eu tenho que dar uma palavra, meu coração treme, porque eu sei que eu posso matar ou trazer vida. Não porque eu tenha condição de, não porque eu tenha poder para, mas porque a palavra de Deus, ela tem essa condição. Ou ela mata, e a palavra mata. Aqueles que não são de Deus, a palavra mata. A pessoa não consegue ouvir. Ela sai da aparência, ela não consegue. Aquilo incomoda de tal maneira. Em Timóteo diz que vai virar um tempo em que a palavra de Deus, ela vai fazer coceira no ouvido. Você teve coceira no ouvido? Você consegue dormir? Ou fazer qualquer coisa com coceira no ouvido? Principalmente quando você vai cortar o cabelo. Não dá. Você tem que coçar. É a palavra de Deus no ouvido daqueles que não temem ao Senhor. 3 vezes nesse capítulo Pedro menciona a maledicência e a blasfêmia desses mestres. Ele observa que pecam pela ignorância, a qual eles mesmos condenam enquanto se apresentam como mestres da religião. O que mais tem hoje são pessoas mestres, pessoas que se acham cheios da sabedoria e do conhecimento, sentam nos seus banquinhos e falam de uma maneira muito suave e trazem palavras de destruição e mentira. Os hereges desprezam o conhecimento espiritual, pois em sua ignorância maldizem as autoridades. Possuem apenas o conhecimento natural, que também está presente em brutos e racionais. E aí, quando eu vejo isso, eu vejo a figura de Pilatos e Judas. No julgamento, lá em João capítulo 18, ele vem assim, olha para ele e fala assim: você é rei? E Jesus fala: se eu fosse rei desse mundo, você não estaria fazendo o que está fazendo. E aí eu postei hoje à tarde uma mensagenzinha, umas letrinhas que falam assim: Jesus esteve diante de Pilatos naquela situação, mas na próxima vez, quem vai estar diante um do outro vai ser Pilatos diante de Jesus, e ele vai poder olhar para Jesus e falar assim: realmente você é rei. Ele não vai ter nada que ele vai poder fazer. A autoridade romana dele não vai valer nada. A minha autoridade, o meu dinheiro no banco, o meu carro importado, a minha condição, a minha sabedoria, o meu conhecimento não vai valer nada, porque eu vou estar diante do Rei dos Reis. Esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima para mim, ou para a Júlia, ou para o André, ou para o Alex. A gente não sabe o que vai acontecer. Deus tem nos poupado, tem nos guardado, tem nos mantido. Mas a qualquer dia, Jesus Cristo, ele pode voltar ou então recolher você. Como você vai se apresentar diante do Senhor? Não adianta você falar que você não ouviu o que deveria aqui na igreja. Eu vou ser julgado pelos meus atos, mas você vai julgar pelo que você ouve, você aplica ou não. Tal conhecimento os acabará levando à destruição. Em sua epístola, Judas escreve um paralelo desse versículo. O mesmo Judas que nós lemos, só que agora no versículo 10, novamente. Aqueles que rejeitam a palavra,
aqueles que não querem ouvir a palavra, aqueles que não leem a palavra, aqueles que não meditam na palavra, aqueles que não colocam a palavra em prática. É para eles esse versículo. Se você serve para você. E estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corromperam. Verso 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Ou a condição de Caim, Balaão e Coré são ícones de pessoas que se desviaram, pessoas que tiveram um fim triste, são reputados como maus. Judas e Pedro se referem à ignorância e à maledicência dos falsos mestres, mas Pedro vai mais além e fala que eles são como animais, são como bestas selvagens. Animais não têm o poder de raciocínio que o homem possui. Se você pegar um bichinho, pegar um cachorrinho, um gato, colocar ele na frente do espelho, ele não consegue entender que aquela imagem não é dele. Ele não consegue. Ele consegue perceber que há um outro ser ali. E ele, às vezes, ele rosna, ele late, porque ele não consegue entender. Assim é o ser humano, que age dessa mesma maneira, sem levar a palavra de Deus como algo importante, como algo que tem que fazer parte da sua vida. Animais não têm o poder do raciocínio que o homem possui, e assim depende do instinto para suprir suas necessidades de existência diária, e muitas vezes nós agimos não com sabedoria, mas com instinto. Deus, ele não quer que você aja como um animal. A biologia diz, não é para você criar caso, em especial a minha filha, Gabriel, Rafael, tá dormindo de novo, hein, cara? Abre o olho aí. E o Pedrão? Quando fala lá, a tia falar assim, ó, tia não, professor, né? A professora fala assim, você é um animal racional, você fala, beleza. Se colocar lá na questão, você clica, mas você não é animal, coisa nenhuma. Você é criado em mais semelhança de Deus. Você é um ser à parte da criação. Então deixa a biologia continuar falando que você é um animal, mas você não é animal, porque você tem cérebro, você pensa, você não age por instinto, ou não deveria agir por instinto. Apesar dessas qualidades guiarem e dirigirem os animais, ainda assim correm o risco de serem capturados e destruídos por outros homens ou por outros animais. Que condenação interessante do efeito de você viver como um animal. Você vai ser destruído como eles. Se você vive por instinto, você vai ser destruído. Se você é uma pessoa que anda à revelia, se você é uma pessoa que não lida com as coisas do mundo, segundo as Escrituras te ordenam, você está contra o autor da criação, você vai ser destruído. Mas eu quero viver assim, viva, mas saiba para onde você vai. Eu não estou aqui para mudar o seu coração. Eu não tenho esse poder, gente. Eu estou aqui para dizer para você aonde vai. Então, se você for por esse caminho, ali tem ladrões, não vai lá. Mas eu quero ir, vai. Primeiramente, aquelas pessoas, elas são presas pelas suas paixões e depois destruídas por ela. Pedro usa essa ilustração para deixar implícito que o ser humano não nasceu para ser capturado e morto, mas para viver em liberdade e num crescimento no conhecimento espiritual, na dependência total de Deus. Lá em Gênesis fala, o homem e a mulher foram criados para dominar a criação e não serem dominados. Homem não tem domínio sobre o outro homem. Homem não tem domínio sobre mulher. Não é assim que Deus fez. Essa condição de machismo, de feminicídio, toda essa bagaceira toda aí, isso aí não é das Escrituras. Não é o propósito de Deus. Isso é o coração do homem querendo aplicar uma coisa errada, segundo a sua vontade. E aí você fala para o homem, você é cabeça, e ele acha que ele pode oprimir a mulher. Está errado. Está errado. Apodrecerão como apodrecem os animais. O alvo do homem que se entrega traz prazeres carnais, é algo que vai levar ele a perder o seu prazer. Falamos sobre Salomão hoje pela manhã. Um homem que teve tudo. No início da sua carreira, ele pede sabedoria a Deus, e Deus fica feliz com ele, fala assim, por que você pediu sabedoria, não pediu bens, não pediu ouro, não pediu prata, poder? Eu vou te dar a sabedoria e muito mais. E ele consegue Salomão, e ele se perde. E ele começa a fazer aliança com outros homens, com outros reinos, que Deus falou que não poderia fazer. E como selo, ele recebe as filhas deles, cada um adorando uma divindade,
cada um tem um comportamento, e aquelas mulheres começam a vir, e é 100, e é 200, é 500, é 1000, e poucos, e tem as concubinas, e cada uma quer uma coisa, e fica lá falando com ele, ele começa a liberar, começa a permitir, e aí o que acontece é que ele se perde, ele começa a viver a vida dele como ele quer. E o fim da vida dele, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz, tudo perda de tempo. Eu agi como um animal. Ele não fala isso, mas é isso. Eu agi como um animal irracional. Eu não tive zelo pelas pessoas, pelas situações, pelas coisas, não. Eu só quis me satisfazer. E eu vejo que hoje isso não valeu de nada. Não sei se Salomão foi salvo. Não sei. Nós vamos descobrir quando a gente entrar nos céus. Davi é a menina dos olhos de Deus. Salomão, não sei. Aquele homem, ele se perdeu. Ele foi um rei mau. Ele adorava outros deuses. O erro deles é confundir a excitação do instinto animal com a presença do Espírito, pois é muito provável que esses defensores da liberdade cristã fossem ferozes nas suas reivindicações da plenitude do Espírito. Quantos cultos nós temos visto na internet, nós temos visto no YouTube, em qualquer lugar que seja, que excedem aquilo que Deus falou que tinha que ser fazer. Alguns cultos são realmente espirituais, e outros cultos são muito mais um show. Tem até o show gospel. É um culto que o título dele é show gospel. Nunca o culto de adoração foi chamado para ser show. E as pessoas, elas se manifestam de uma maneira que a palavra de Deus não dá respaldo. Não há respaldo. E as pessoas, elas continuam fazendo os seus cultos para si mesmos. Lá em Ezequiel, Deus olha para esse tipo de prática que já era comum e fala, eu tenho nojo desse tipo de culto, eu tenho nojo desse tipo de prática. Essas festas são para vocês, aquilo sobe no meu nariz como se fosse um cheiro de esterco sendo queimado, é horrível. E as pessoas continuam achando que podem oferecer o que quiserem a Deus. Os hereges alegavam ter o Espírito que lhes dava liberdade que coesavam. Consideravam que os ortodoxos estavam destituídos do Espírito. Pedro, no entanto, afirma que o Espírito ele se manifesta muito mais em manifestações através de uma renovação moral do que qualquer outra coisa. E eu volto a dizer para você que eu sou uma pessoa que não sou sensacionista. O que é o sensacionista? Não creio na manifestação do Espírito. Não, eu creio. Eu creio sim. Se você falar alguma coisa espiritual para mim, eu vou levar em conta. Às vezes o André me liga, pastor, eu tive um sonho assim, assado. Eu falo, André, eu vou te ouvir, mas eu não tenho esse discernimento. Se Deus falar alguma coisa, eu te falo. Mas eu não tenho algo, eu não tenho essa habilidade. Mas tem pessoas que têm. E a gente tem que respeitar isso. Mas isso não pode tomar o lugar da palavra. E a gente tem visto muitas vezes essa situação tomando o lugar da palavra. Pedro, como os demais escritores do Novo Testamento, enfatiza que o cristianismo é essencialmente a ação do fruto e não apenas a manifestação de um dom. Se você quiser mudar alguém, mude através do fruto do Espírito. Demonstre amor, paz. Quando a luta e a tribulação vier, demonstre paz. Longanimidade. Tenha paciência com as pessoas. Seja benigno. Não fica só no ambiente da bondade. Eu estou vendo lá que o Gabriel está passando uma dificuldade, eu fico só, ai, tadinho dele, só bondade. Cadê a benignidade? Por que eu não ajo? É isso que vai mudar o mundo. Enquanto John Lennon cantava lá, All We Need Is Love, tudo que precisamos é o amor, não é um amor prático, não é um amor possessivo, não é um amor individual, um amor para me satisfazer. Nós temos que manifestar o amor de Deus através do fruto do Espírito. E você, como filho, tem ele dentro de você. Você não precisa buscar num culto avivado, ou que algum pastor impõe as mãos para você. Não, todo salvo tem o fruto do Espírito, composto de amor, paz, longanimidade, temperança, bondade, domínio próprio, amabilidade, amor. É que muda, né? As versões, eles mudam as palavras. Mas se você manifestar o fruto do Espírito, a tua vida vai ser diferente. A tua família vai ser diferente. O local onde você trabalha e você estuda vai ser diferente. As pessoas que compram os produtos que você vende vão ser alcançadas e vai ser diferente. Não se pode ter um relacionamento com Deus bom
sem tornar-se um homem, um ser humano melhor. Como que a gente pode dizer que a gente é cristão se a gente não demonstra o fruto do Espírito? Se as pessoas continuam vendo na nossa boca sair palavras maldosas, continuam vendo sair da nossa boca palavras de ódio, nós não temos que odiar os homossexuais. Tem muito cristão odiando homossexual. E Deus, Ele coloca na mesma medida aquele que fofoca. Eu não sou homossexual, eu sou casado com a Rosângela, eu sou heterossexual, eu tenho uma filha, eu sou pastor da igreja, mas se eu falar mal de você, eu sou equiparado ao homossexual, ao adúltero. É Deus que define isso, não sou eu. A medida da constituição do juiz divino é Ele que determina. E as pessoas hoje estão tão preocupadas e têm que estar com essa perversão sexual, mas não olham para o seu próprio umbigo. Será que você está agindo como um cristão? Ou não? E aí Pedro fala: como mataram os seus falsos ensinos, eles também hão de perecer. Resuminho, só para sedimentar o seu coração. O pecado da maledicência do uso do nome divino em vão é uma doença da humanidade. Todo mundo fala que é cristão. Ser cristão evangélico nos dias de hoje é uma moda. Pessoas andam com camisetas estampadas, adesivo nos carros, Bíblia nos painéis e longe do seu Salvador. Será que esse é o cristianismo que Deus espera de nós? Nós estamos tão calejados pelo uso excessivo dessas palavras que nós não damos a reverência necessária a Deus. A palavra Deus sai da nossa boca de uma maneira muito fácil, mas da mesma boca que sai uma palavra de adoração ao Senhor, e eu me agrado em ver vocês adorando ao Senhor. Agradeço a Deus porque vocês ouviram o que eu falei, e as pessoas estão chegando mais cedo, né, para ficar contando lá do jogo lá, como é que eu vi o Vale brincando lá fora, mas estava antes do intervalo lá, é do jogo não sei do que, do Royal Royale, Estrela de Guerra, entendeu? Nós não chegamos mais cedo para isso, nós chegamos aqui mais cedo para cultuar a Deus, e aí cada um que se ajoelha, é Deus olhando e falando assim: aquela igreja está começando a entender. Mesmo que o pastor se desvie, a semente ela está sendo plantada no coração. E se estava no coração e murchou, ela está tomando vida novamente. Porque o culto, ele só vai mudar quando você mudar no seu coração, no seu dia a dia. Culto a Deus não é apenas o domingo. Culto a Deus é amanhã, quando você acordar, o que você vai fazer? Como você vai tratar as pessoas que trabalham com você ou para você? Como você vai lidar com os bens que o Senhor te dá, o alimento que o Senhor concede, a água que Deus permite que você abra a torneira, que os nossos irmãos da Nigéria não têm, essa liberdade de culto e adoração ao Senhor. Você vai abrir a janela e falar: Deus, bom dia, ou você vai falar assim: ai, que céu horrível, está muito quente, está muito frio. O que sai da nossa boca? O que é o nosso culto a Deus? O que é que Deus espera de nós? Será que nós sejamos apenas pessoas que usam uma gravatinha, uma camisinha social e tudo bonitinho aqui? Ou que nós manifestemos o amor dele no dia a dia? O que será que Deus espera de nós? Pedro está brigando, está falando dos falsos mestres, falsos profetas, pessoas que ensinam coisas erradas. Talvez você não seja um mestre, talvez você não seja um grande profeta, mas você é um filho de Deus. E como filho de Deus, haja como. A justiça, a couraça da justiça, é um dos elementos que mais está em falta nos dias de hoje. Seja justo, pague o que é devido, ame e deixe-se amado também. Muitas pessoas não se deixam ser amados. Essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendecemos, Pai. Nós somos dignos que entreis em nossa morada. Glória a Deus. Nós dizemos uma palavra e serei salvo, Pai. Seremos salvos. Aleluia. Muda o nosso comportamento, nos constrange, Pai, no nosso agir. Que nós possamos, Pai querido, não só ser apenas proclamadores da Tua palavra, mas nós vivamos a Tua palavra.
Que essa noite, Pai, seja uma noite de incômodo para nós, no sentido de nós mudarmos o nosso coração. Que amanhã, no nosso abrir dos nossos olhos, nós tenhamos palavras de louvor ao Senhor. Que nós possamos entoar louvores, possamos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Possamos, Pai, que exaltar Ele como Santo, 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 como Senhor do Universo. Que nós possamos, Pai, que aonde nós andarmos, nós levarmos o bom perfume de Cristo. E não o odor, o mau cheiro daqueles que não têm Cristo no coração. Que nós possamos, Pai, que ser um instrumento do Senhor, abençoar vidas. Nós possamos demonstrar a Tua graça e o Teu amor. E assim, Pai, nós possamos, Pai querido, ser reconhecidos como filhos que o Senhor tem prazer. Glória a Deus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Glória a Deus. Quero saudar os meus queridos que estão nos visitando. E eu não decorei o nome nem do nosso querido ali. Carlos Sidney. Carlos Sidney Grimário. Carlos Sidney Grimário. Sejam bem-vindos. Não temos show, mas eu tenho para vocês uma palavra de Deus para dar norte à vida de vocês e amor para dar para vocês, tá? O Moisés tem meu telefone, se você quiser conversar, trocar uma ideia, só ligar, entendeu? Meu celular fica aberto das 5 da manhã, segunda-feira às 4, das 5 da manhã até a meia-noite. Quando é meia-noite a gente vai dormir, tá? Fora isso, se você ligar e eu não atender, eu retorno. Amém?